Shalom, mais uma vez, agradeço a todos que vêm assistindo meus vídeos. E hoje nós vamos falar sobre o arrependimento, né? Vamos falar por que Deus, bendito seja Ele, nos perdoa, né? Então é muito interessante essa reflexão, porque falamos tanto de perdão, de arrependimento, porém não analisamos o porquê que Deus nos perdoa, né? Por que Deus nos perdoa? Porque, sendo que existem pecados que a Torá afirma que são pecados gravíssimos e outros são pecados, vamos dizer, mais leves, né? Olha, em Moed, no Tratado de Shabat, no Tratado de Shabat, os rabinos discutem essa questão do arrependimento, né? Então eles falam que o arrependimento pode dar ao pecador, né, o rebelde, né, o caráter, quando no dia da expiação, Yom Kippur, que é um dia especial para o judeu, onde que o judeu jejuma e ele pede perdão por seus pecados do ano inteiro para o Eterno. A gente até brinca. Se você cometeu algum erro com algum amigo seu, parente, você deve pedir desculpa a essa pessoa. Porém, se você cometeu pecado com o Eterno, esse dia é o dia de Yom Kippur, é o dia que você pede perdão ao Eterno. Então, no dia de Yom Kippur, é um dia de reflexão. Nós paramos, raciocinamos tudo que nós fizemos de errado, de uma forma fácil de compreender, assumimos esse erro perante o Eterno, oramos, jejuamos, rezamos e pedimos o perdão desses erros para que o próximo ano, e lógico, uma mudança também de coração, não é só pedir, nós primeiro vamos cada dia, né, superando os nossos erros, nosso pecado, nossa má inclinação, para que no dia de Yom Kippur nós possamos também estar arrependidos verdadeiramente. Então, no Tratado de Shabat, na porção do 32, ou do 2a a 32b, os rabinos falam que o arrependimento pode dar aos pecadores o caráter de erro. Isto é, por sua penitência, o pecador mostra que seus pecados intencionais, seu arrependimento, mostra que seus pecados intencionais foram em grande parte devido à ignorância. O que isso nos ensina? O Talmud fala que mesmo muitas vezes, quando cometemos um erro, um pecado, muitas vezes, até com vontade, o fulano fez isso comigo e eu não acho justo porque eu nunca fiz isso com fulano, então eu também quero que fulano aconteça isso com fulano. O Talmud fala que até isso, muitas vezes, esse pecado, a raiz dele, o que alimenta esse tipo de pecado, é ignorância, né? É ignorância. Mas por que ele fala isso, né? Aí ele continua, e portanto são tratados por Deus como se eles eram apenas erros e não pecado. Da onde os rabinos e da onde o Talmud tirou isso? Bom, vamos analisar na Torá. Observem que mesmo o povo de Israel, né, o povo hebreu, no Sinai, viu o monte se elevar, as nuvens, o grande shofar tocar, os anjos, etc. Depois que eles viram todo o poder de Deus, o mar vermelho sendo aberto, as pragas, eles aceitaram a aliança com o Eterno. Moshe, levanta, vai ao Sinai, lá no pico, para receber a Torá. E o que acontece? O povo se corrompe. O povo adora um bezerro de ouro. E nessa adoração ao bezerro de ouro, eles cometem crimes. Quando a Torá fala que eles adoraram o bezerro de ouro, muitos pensam que só foram lá adorar. Não, gente. Eles, nesses rituais pagãos, nesses rituais idólatras, adorar esses sheds, esses serins, esses deuses,
não era apenas só deixar o Eterno de lado e adorar, não. Existia um ritual que continuava a transgredir a Torá. Por exemplo, incesto, zoofilia, blasfêmia, assassinatos, né? Então, no dia do bezerro de ouro, eles cometeram essas atrocidades na adoração do bezerro. Eles passaram a ter relações sexuais incestuosas com animais, estrupos, mataram crianças. E a Torá fala que mesmo assim, depois disso tudo, inclusive Arão, ele que fez o bezerro de ouro, Deus o perdoou. Olha que interessante. Então os rabinos começaram a observar uma coisa muito interessante. E por isso que o Talmud trata disso. Por que Deus perdoou algo tão grave? Por que Deus não eliminou ali? Apesar do povo ter visto as 10 pragas, o mar vermelho abrindo, ver o monte Sinais, né, subir, levar a sua cabeça e tal, todo mundo conhece a história do Êxodo, o povo ainda não conhecia a essência das mitzvot, das leis, da instrução, não conhecia a essência do Eterno. Eles ainda tinham que estudar muito, aprender a essência, o porquê que o Eterno criou, nos deu cada mitzvah, cada mitzvot ali, cada lei. Não era simplesmente um ditador do céu que chegou lá e falou, não, eu quero que segue essa lei, pronto, acabou. Não, quem sabe, quem já observou, quem tem a sutileza de ver, observa que as instruções, cada mitzvah, ela é para o bem do homem, para o bem da humanidade, para o bem do planeta, para o bem da vida. As mitzvot, ela trata sobre a saúde, sobre negócios, sobre a natureza, sobre a vida, sobre casamento, sobre filhos, sobre etc, etc, etc. E quando ela fala assim, aquele que comete essa atrocidade, por exemplo, o homem que dorme com outro homem como mulher, devereis morrer, né? Deve ser morto, tal. Isso está dizendo que é para nós pegarmos lá e matar? Não, gente. Eu sei que no literal, principalmente na tradução, dá a entender isso, mas não é isso que é a essência. Está falando de que quando você comete um crime perante Deus, é a natureza humana, você se autodeclara morto. Quem conhece sabem que a AIDS, por exemplo, é uma doença muito comum no meio homossexual. Tem no meio hétero? Sim, tem. Mas quem comete, por exemplo, a homossexualidade, ela corre mais risco de pegar uma doença venérea do que um hétero. Não está dizendo que o hétero está imune a isso. Não é isso. Porém, é mais fácil, isso é comprovado cientificamente. Mas não quer dizer que nós devemos matar o homossexual ou a mulher homossexual. Não. O homossexual, ele tem sua má inclinação, que é o homossexualismo. Porém, ele tem que vencer isso. Mas não cabe a nós ir lá e julgar o homossexual. Ele é tanto filho do Eterno como eu e você. Ele é tanto amado pelo Eterno como eu e você. Então, se você também discrimina um homossexual, você também está quebrando a mitzvah. Se você maltrata, deseja a morte de um homossexual, não trata ele como um ser humano, você também não está agradando a Deus. O Eterno, bendito seja ele, permitiu que ele vinsse como homossexual para ele vencer essa Yetzirará dele. Essa é uma inclinação dele. Porém, é ele o Eterno. Nossa missão é ajudá-los. Cada um aprende da forma que entende. Tem uns que não querem. Bom, não é porque eles não querem que Deus não que largou eles de mão. Não, Deus vai encontrar uma forma de ensinar para eles. Então, por isso que o Talmud fala que Deus, bendito seja ele, e a Torá, vê os pecados muitas vezes, mesmo intencional, como um erro, não como algo doloso.
Porque muitas vezes nós lemos a Torá, a Bíblia, mas não compreendemos. Muitas vezes nós vivemos nossa vida e olhamos as coisas ao nosso redor, e aquele sentido de individualidade, tudo tem que ser da nossa forma, do nosso jeito, faz com que nos tampa nossos olhos, joga um véu nos nossos olhos, e nisso, por ignorância, por falta de estudo, por falta de conhecer a vontade do Eterno, faz com que nós sejamos cegos. E é por isso que o Talmud fala que nós muitas vezes erramos por ignorância, e Deus enxerga não como pecado, mas como um erro de alguém que não sabe. Porém, se você estuda, se você passa a conhecer as mitzvah e comete o erro, aí sim você é culpado com a culpa do pecado, e não como um erro de um ignorante. Shalom e até o próximo vídeo. Um grande abraço.